paz seja com todos. Nós estamos numa série de 5 estudos debaixo do tema Ferramentas para esculpir a nossa fé. E hoje nós veremos a 4ª ferramenta, que é a cura. Para isso eu gostaria de fazer a leitura de um texto que está na Palavra de Deus, no livro de 2 Reis, capítulo 20. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 5, e assim diz a palavra. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te curarei, ao 3º dia subirás à casa do Senhor. Ferramentas para esculpir a nossa fé. Muitos pensam que a fé é algo semelhante a um prêmio de uma grande corrida, que uma vez conquistado, ninguém poderá tirar de nós. Mas não é o que a Bíblia diz. Ela nos diz que existe uma constante luta que não é contra pessoas, mas contra o mal que tenta destruir a nossa fé. E mais, as situações da vida e as incertezas também podem abalar a nossa fé. Mas Deus é aquele que usa as mais diversas situações para esculpir, aperfeiçoar e preservar a nossa fé. Mas o que é esculpir? Esculpir é entalhar, desenhar uma determinada figura em pedra, madeira ou ferro, usando martelo e formão. Um processo que às vezes demanda impacto e outras vezes leves toques. Quando nós olhamos para a vida do rei Ezequias, nós vemos que ele já conhecia o Senhor, mas a sua fé ainda estava no processo de ser esculpida, pois havia ainda arestas que precisavam ser removidas. E Deus vai usar uma ferramenta especial, que é a cura. Em nossos estudos anteriores, nós dissemos que toda doença tem um propósito. Na enfermidade, sempre há uma tarefa a cumprir, que normalmente nos leva a praticar o conhecimento da palavra que já recebemos, ou a fazer algum ajuste, conforme vimos na vida de Ezequias. A palavra de Deus diz que no versículo 1 que ele adoeceu de uma enfermidade mortal. Mas nós estamos falando de cura, então nós não podemos deixar de lembrar o que diz a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Para Deus não existe nada que seja impossível em todas as suas promessas. E isto deve encher o nosso coração de fé, porque Ele é capaz de reverter todo e qualquer quadro ou diagnóstico e de executar qualquer cura. Diz o texto que Isaías estava enfermo e ele recebe um recado de Deus através do profeta, que diz: Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Deus ele foi muito preciso no que ele disse. E se Deus deu uma ordem, é porque o que precisava ser arrumado estava contra os princípios de Deus. E Deus está falando agora conosco, porque sabe exatamente onde precisamos colocar a casa em ordem. Dizendo de uma maneira bem prática, talvez hoje Deus está te mandando colocar em ordem a tua casa. Talvez você, marido, não está cumprindo a sua função, nem está na posição que Deus te destinou, de sacerdote, daquele que governa bem a sua casa. Talvez você, esposa, esteja um pouco ousada demais nas palavras com o seu marido. Cuidado com o respeito
E o marido também. Filhos, cuidado com o tratamento com os seus pais. O estresse de uma quarentena não justifica a falta de respeito. Hoje, mais do que nunca e sempre, o nosso porto seguro é a nossa casa, é a nossa família. Por isso, você que me ouve, põe em ordem a sua casa. E nós não estamos falando de materiais, de coisas fora do lugar, mas de sentimentos e de posições fora do lugar. E a Bíblia é bela, porque mostra homens como nós, que se abalam diante das tribulações da vida. Diz a palavra que Ezequias chora e pede a Deus que considere a maneira como ele viveu diante do Senhor e o cure daquela enfermidade. E o Senhor o ouve. Primeiro, porque havia um propósito naquela cura. E segundo, porque Deus sabia quem era Ezequias e como ele havia conduzido o povo a adorá-lo. Era alguém que realmente tinha crédito diante de Deus. E Deus ouve a oração de Ezequias com a promessa de que ao terceiro dia ele subiria à casa do Senhor. E ainda que à sua vida seriam acrescentados 15 anos. Então preste bem atenção no que eu te digo. Deus nos cura para que possamos estar na presença do Senhor e não para esquecer daquele que fez o milagre. Seja como aquele leproso, 10 foram curados, mas um voltou para agradecer. Seja você esse um. E continuando, tudo que Deus faz é completo. Durante a enfermidade de Ezequias ficam expostas algumas coisas que mostram que a fé de Ezequias ainda precisava ser esculpida. Haviam arestas que precisavam ser retiradas, e a primeira aresta é a incredulidade. Após a palavra que Deus lhe deu quanto à sua cura, Ezequias duvida e pede um sinal. Amados, Ezequias já havia provado do poder de Deus por tantas vezes, e bem recentemente, quando Deus o livra dos exércitos da Síria. E mesmo assim, pede um sinal de que Deus cumpriria a sua palavra. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e que Ele vela, Ele cuida a sua palavra para que ela seja cumprida. Quantas vezes nós já vimos a manifestação do poder de Deus em nossas vidas? E quando temos que exercitar a nossa fé, nós parecemos meninos inexperientes, duvidando. Esta aresta da incredulidade precisava ser retirada da vida de Ezequias. E muitas vezes precisa ser retirada de nossas vidas também. Mas alguém pode perguntar: Denise, por que é tão importante que a fé seja esculpida em nós? E eu respondo: porque ela nos cura e ela salva as nossas vidas. Veja as palavras do Senhor Jesus nos evangelhos. Ele diz ao leproso: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ele diz ao cego: recupera a vista. Em outras traduções, vê, a tua fé te salvou. A mulher do fluxo de sangue, ele diz: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Cura contida na fé. Fé que pode ser totalmente renovada pela busca da palavra, pela oração no teu secreto. A fé retira a aresta da incredulidade. E Deus, paciente, dá a Ezequias o sinal que ele pediu e ainda cumpre a sua palavra, restaurando a sua saúde. Mas após a cura, ainda haviam arestas a serem retiradas. E Deus não permitirá a cura do corpo sem a cura do coração e do espírito. Então Deus teve que tratar com algo que aflorou em Ezequias após a cura. Esses dias, assistindo aos noticiários, eu vi a respeito de um homem que ficou 64 dias internado.
lutando contra a Covid. E foi aquela festa na sua saída do hospital. E eu pensei, a vida deste homem nunca mais será a mesma. Eu imaginei quanta coisa depois desta grande vitória ele fará diferente, valorizando ainda mais a vida e reconhecendo que foi Deus, que isto foi um milagre. Quando nós adoecemos, nós vemos a impossibilidade do homem e o poder de Deus. E é pela graça e misericórdia de Deus que nós alcançamos a cura, e não por qualquer mérito que há em nós. Mas no caso de Ezequias, ao invés de se instalar a humildade, após a cura, se manifestou a soberba e o orgulho. No capítulo 20, versículo 12 e 13, diz o seguinte: o rei da Babilônia enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a sua casa do tesouro, a prata, o ouro, especiarias, tudo que se achava nos seus tesouros, nenhuma coisa em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta veio e disse a Ezequias: que foi que esses homens viram em tua casa? E ele disse: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Então Ezequias ouve do profeta: eis que virão dias em que tudo quanto houver em sua casa, tudo que você entesourou, que você ajuntou, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Nós acabamos de dizer que após a cura se manifestou a soberba e o orgulho. E a notícia da cura de Ezequias chegou tão longe que ele recebeu a visita de uma comitiva do rei da Babilônia, que soube da doença e queria levar-lhe presentes. Ao invés de reconhecer publicamente e dar glória a Deus que tinha operado aquela cura, ele se engrandeceu e mostrou toda a sua riqueza para aqueles que lhe trouxeram presentes. Mas na verdade eram seus inimigos que um dia voltariam para levar tudo. Era o nome do Senhor que deveria ter sido exaltado, e não o de Ezequias. Era o que Deus fez que deveria ter sido a tônica daquela visita e daquela conversa, e não os bens que ele havia juntado. Na cura, é o nome do Senhor que deve ser exaltado e não o nosso. Ezequias precisava ser curado da soberba e Deus o fez. A cura revela muito de quem nós somos. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude e nos prepare para ser esculpidos e que Ele retire de nós todas as arestas, todos os excessos, de tal forma que a imagem de Cristo se veja em nós e que a sua cura em qualquer área, seja ela física, emocional ou espiritual, seja uma ferramenta para esculpir não somente a sua fé, mas a de muitos. Eu quero orar nesse momento, especialmente por cura. Senhor Deus, nós queremos te pedir nessa hora, diante do Espírito Santo de Deus, que tu vás agora e chegue, ó Deus, até esta casa, até esta pessoa que ouve esta mensagem, que tu possas, ó Deus, alcançar essa vida com a cura, seja do corpo, de qualquer doença, seja de uma inflamação, de uma infecção, de um problema de coluna, de um problema gástrico, Senhor, seja de um problema de circulação. Deus amado, tu és aquele que para ti não há impossíveis. Então,
Não importa em que área essa pessoa que me ouve precisa desta cura, mas que o Senhor possa colocar a tua mão de poder, o teu toque, o teu bálsamo, a tua presença, e que tu possas manifestar a cura. Tu és um Deus que pode todas as coisas. Nós queremos te pedir, alcança, seja cura física, seja cura emocional, seja cura espiritual, que tu possas retirar toda a depressão, toda a opressão, toda a insegurança. Deus amado, coloca paz nesse coração que me ouve. Nós sabemos que tu és um Deus todo-poderoso, que sabe e sonda e conhece todo aquele que ainda ouvirá esta palavra. Então, em nome de Jesus, que a tua presença poderosa se manifeste sobre a vida desse que me ouve, e que creiam e que recebam a cura pela fé e testemunhem que foi o Senhor quem fez todas as coisas. Deus, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo, quando veremos a quinta ferramenta para esculpir a nossa fé. Deus abençoe você.